tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Professora Regina, disciplina Ciências para os 7º anos, Escola José Augusto Ribeiro. Estou passando para dar alguns recadinhos sobre o 2º roteiro de aprendizagem, no qual nós tratamos sobre os biomas brasileiros. O objetivo principal deste roteiro é caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura, correlacionar essas características à fauna e à flora específicas. Então, vamos definir o que é um bioma. Bioma nada mais é do que uma ampla área geográfica com tipo de solo, vegetação e clima semelhantes. Nossos principais biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Então agora nós vamos falar do nosso roteiro. O nosso roteiro, ele trata dos principais biomas brasileiros. A primeira atividade é uma pesquisa sobre as principais características dos ecossistemas, no qual vocês vão ter que colocar o nome do ecossistema, tipo de vegetação, se é uma vegetação com árvores altas ou de pequeno porte, se é gramíneas, dar exemplos da flora e da fauna deste local, ou seja, nome de alguma planta, nome de algum animal, o tipo de solo, se é um solo arenoso, argiloso, o clima predominante, se é seco, se é úmido, os períodos de chuva, os períodos de seca, né? De janeiro a março, por exemplo, de dezembro a janeiro. Então, vocês vão falar qual é o período que é chuvoso, qual é o período que é seco. E também a localização geográfica, ou seja, qual estado que está localizado este bioma? Né? É no Paraná, é em Minas Gerais, Mato Grosso. Então, você vai colocar neste campo a localização geográfica do bioma. A nossa segunda atividade é uma atividade de leitura de imagens e textos. Então, vocês vão observar muito bem essas imagens e fazer a leitura dessas historinhas. Cada texto, são 5 textos, conta uma história de um determinado bioma. Então, através da observação das imagens anteriores e da leitura desses textos, vocês vão responder as questões a seguir. Após analisar as imagens, fazer a leitura das historinhas, nós vamos responder as questões. Então, nós temos que imagem pertence à Caatinga. Você vai observar nas imagens, vai pesquisar e vai ver quais as imagens pertencem ao bioma Caatinga. A B, que imagens pertencem ao Cerrado? O texto 3 refere-se a qual bioma brasileiro? Qual o nome da planta que habita em lugares muito quentes, possui espinhos ao invés de folhas? Por qual motivo é importante ter espinhos ao invés de folhas? Né? Você vai explicar por que ela precisa ter espinho ao invés de folha. Você conhece alguma das espécies apresentada? Apresentada lá nas imagens, nos textos, você vai citar alguns nomes nessa questão. Qual a diferença você observou aí na leitura do texto 1 em relação ao texto 5? Na terceira atividade, vocês vão responder 3 questões, assinalando apenas uma resposta correta. A primeira, a vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas do Rio Doce.
A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são: eu encontro caranguejo, água do mar, no cerrado, no mangue, na caatinga, no Pantanal. Então, eu tenho que pesquisar e responder. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal. Então, veja bem, eu quero saber qual formação vegetal o texto está se referindo. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma estação seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, onde as espécies tortuosas têm caules geralmente revestidos de casca espessa, e o outro herbáceo, que são as gramíneas, geralmente dispostos em tufos. Então, eu quero saber agora qual formação vegetal esse texto se refere. Será que é o cerrado, caatinga, floresta tropical, mata semiúmida ou é a formação do Pantanal? A terceira questão, nós faremos a relação entre a primeira coluna e a segunda coluna. O Brasil, em razão da sua grande extensão territorial, possui diversos tipos de vegetação, apresentando um complexo mostruário das principais paisagens e ecologias do planeta. Então, vocês têm na primeira coluna as regiões, por exemplo, região norte, região centro, região sudeste. E na segunda coluna, vocês têm o bioma. O que vocês vão fazer? Vocês vão verificar, por exemplo, a região nordeste. Será que é no Cerrado, Pampa, na Mata Atlântica, por exemplo? Se for, eu vou colocar o número 1. O estado do Mato Grosso do Sul. Qual bioma está no Mato Grosso do Sul? É o Pantanal? Se for, eu coloco 5. É floresta? Se for, eu coloco 5. Então, fazer a relação entre as duas colunas. Nossa última atividade, vocês vão localizar no mapa os biomas, quais regiões eles estão e vão pintar nas cores indicadas na legenda aqui do ladinho, ok? Bom trabalho! Nosso primeiro bioma é o bioma Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e é o bioma que possui a maior diversidade de espécie, tanto animal quanto vegetal. Ela reúne aí quase que 25% de todas as espécies conhecidas de seres vivos. A maior parte da extensão da Amazônia ela ocorre no território brasileiro, mas ela se estende por mais 8 países da América do Sul. O clima é quente e úmido durante todo o ano. Isso favorece a existência de cobertura vegetal com árvores de grande porte, árvores que medem aí até 20 metros de altura. Há também a vegetação encontrada nas margens dos rios, que são formadas pelas matas de igapó. As árvores dos igapós não possuem grande porte, mas apresentam adaptações que lhes permitem viver em terrenos alagados. Ela tem como característica principal que 20% de toda a água doce do mundo está na floresta amazônica. Isso significa 60% da bacia do território brasileiro. Como eu já disse, a vegetação tem árvores altas, matas de várzea, que são locais que alagam de vez em quando, e matas de igapó, que são locais que vivem constantemente alagados. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em extensão. Ocupa aproximadamente 25% do território nacional e ocorre principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul
e em menor extensão em outros estados, como São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. O clima é quente, com uma estação bem rigorosa. A maioria das árvores tem pequeno porte, muitas delas com troncos retorcidos. Entre elas, crescem alguns arbustos e capins. No Cerrado, há diversos ecossistemas, como os campos rupestres, com predomínio de vegetação rasteira, que nós chamamos de cerradão. O bioma cerrado, ele caracteriza-se também pelas queimadas que ocorrem naturalmente na época da seca. Essas queimadas naturais, elas são importantes nesse bioma. Por que elas são importantes? Parece estranho, né? Mas o fogo nesse ambiente, ele acelera a reciclagem de nutrientes no solo, o que ajuda a estimular a germinação de sementes. Muitas plantas no cerrado apresentam adaptações relacionadas à sobrevivência ao fogo. Isso indica que o fogo é um fator abiótico importante no cerrado há muitos anos. O tronco retorcido de muitas árvores, por exemplo, é consequência do fogo, pois quando parte do tronco é queimado, a árvore volta a crescer da parte restante, mas pode crescer também em outras direções, né? Resultando esse aspecto retorcido. Nosso terceiro bioma é o bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica, ele apresenta ampla distribuição geográfica e ele está presente na maioria dos estados brasileiros, como no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Santa Catarina e muitos outros. Esse bioma, ele ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro. E a sua extensão ela ocorre por toda a planície costeira e a cadeia de montanhas que acompanha a costa brasileira. O solo do bioma Mata Atlântica, em sua maioria, ele é raso, úmido e ele recebe pouca luz. E por que isso acontece? Por conta da presença de uma densa cobertura vegetal, que é formada por vastas regiões de árvores altas. É um solo umífero, recoberto por restos de vegetação, como folhas, caules e cascas de frutos, que confere aí, né, a sua fertilidade. A bacia hidrográfica do bioma Mata Atlântica é formada por rios que abastecem cerca de 70% da população brasileira. A Mata Atlântica ela é um dos biomas mais degradados e com a biodiversidade mais ameaçada, né, com somente cerca de 7,3% de cobertura vegetal original. O clima ele é quente e úmido e suas vegetações são florestas ambrófilas densas com árvores altas. Nosso quarto bioma é o bioma Caatinga. O bioma Caatinga está presente nos estados do Ceará, parte da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e pequenos trechos de Minas Gerais e do Maranhão. Ele ocupa quase 10% do território brasileiro. O relevo desse bioma ele apresenta principalmente vales e campos, formados por terrenos planos ou levemente ondulados. A Caatinga ela apresenta um solo raso, geralmente calcário e arenoso, o que dificulta a retenção de água. O termo Caatinga ele é de origem indígena, que significa mata branca, reflexo da sua paisagem esbranquiçada, e em consequência aí de longos períodos de secas anuais e também das altas temperaturas. Apesar desse clima ser seco, diversos rios estão presentes ainda na Caatinga. Esses rios, durante o período de chuva, eles podem até encher, né, onde os seus leitos podem até extravasar e até inundar algumas regiões. O quinto bioma
é o Pampa. O termo Pampa tem origem indígena e significa região plana. Esse bioma, também conhecido como Campos Sulinos, distribui-se em parte do estado do Rio Grande do Sul, ocupando o equivalente a cerca de 2% do território brasileiro. O relevo é plano, com suaves ondulações e colinas. O solo é de composição variada, sendo algumas regiões ricas em argila e outras em areia. Comparando com o solo dos biomas Cerrado e Caatinga, seu teor de nutrientes é bem elevado. A sua paisagem é composta, na maioria, de uma vegetação rica em gramíneas, dispersa por uma sucessão de planícies, planaltos, rumo ao interior do estado, com poucas árvores. Também estão presentes outras formações, como as matas ciliares, formações arbustivas e banhados. Os banhados, por exemplo, constituem em região onde o solo não escoa água, formando pequenas lagoas rasas. São regiões de grande importância para a cadeia alimentar local, formada por algas, caramujos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O Pampa, ele é o segundo bioma mais alterado do Brasil, tendo mais de 64% da sua cobertura vegetal original destruída principalmente pela agricultura. Na vegetação do bioma Pampa estão presentes muitas espécies de gramíneas e leguminosas. Entre as gramíneas estão espécies como capim, forquilha, o barba de bode e outros. Então, de maneira geral, essas gramíneas, elas apresentam o caule bem próximo ao chão, rasteiras, bem próximo ao chão. O seu crescimento sempre é voltado para o solo. Desta forma, o que acontece? As células ficam protegidas quando são pisoteadas e, ao mesmo tempo, elas auxiliam na alta capacidade de regeneração dessas plantas. O sexto bioma é o bioma Pantanal. O bioma Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso e ocupa aproximadamente 1,8% do território brasileiro. É conhecido como a maior planície inundável do planeta. A paisagem típica se assemelha à do Cerrado, embora haja mais árvores na borda próxima à Amazônia. O solo é pouco permeável, formado por partículas originadas de terrenos mais altos que cercam o Pantanal. Como parte do ano o solo fica inundado, a decomposição de matérias orgânicas é bem lenta, o que torna o solo pouco fértil. Quando os terrenos secam, a matéria depositada durante os períodos das enchentes, como os restos de animais e vegetais, aumenta a fertilidade do solo. O Pantanal é um dos biomas mais conservados do país, com mais de 80% de sua cobertura vegetal mantida. Essa situação se deve ao regime anual de inundações, que protege boa parte das suas áreas. O Pantanal ele apresenta duas estações bem definidas, o verão e o inverno. O verão tem altas temperaturas, com média de 25 graus Celsius. Já o inverno ele é seco, com temperaturas relativamente baixas, que ao amanhecer chega a uma média de 19 graus Celsius no mês de junho. Apesar de abranger uma região pequena, a biodiversidade do Pantanal é bem grande. E nós temos aí algumas espécies como os aguapés, os ipês, entre outros. Os alagamentos periódicos provocam excesso de água e falta de oxigênio para as plantas que ficam submersas e falta luz.
o que pode impedir a realização da fotossíntese. Não tem luz, não pode realizar a fotossíntese. Com isso, muitas espécies vegetais apresentam adaptações para os períodos de inundação, como os camalotes. O camalote é uma planta aquática fluente que vive de forma semelhante à vitória amazônica. Porém, além da folha, o seu caule também fica fora da água. O caule armazena ar e promove a flutuação da planta, além de constituir reserva de gás oxigênio. Espero que eu tenha colaborado, ajudado vocês a responderem o roteiro corretamente. Se empenham, respondam, porque isso vale nota para o segundo bimestre. Fiquem bem, muito obrigado.